Oi, pessoal. Venho falar de um assunto não muito comum, mas que precisa ser levantado aí para que você possa ter conhecimento e entender um pouco sobre as causas da menopausa precoce e como acontecem. A menopausa precoce ela pode ocorrer antes dos 30 anos, em alguns casos, e também podem ocorrer antes dos 40. Quando se fala menopausa precoce, nem sempre o ato da menopausa é quando você não vai poder ter filho. Já o estado avançado, que seria a pausa mesmo de ovulação. Antes da menopausa precoce, existe a pré-menopausa, onde o seu ovário começa a ter uma falência de óvulos, de reprodução. Eu tenho 30 anos, sou tecnicamente falando saudável, nunca tive problemas de saúde, não tive nenhum tipo de problema, nunca tive qualquer ciclo desregulado, qualquer problema, qualquer tipo de doença no meu órgão reprodutor. Mesmo as endometriose, eu não tive nenhuma doença desse gênero nenhum. Também não fiz uso de nenhum medicamento para prevenir a gravidez. Nunca em nenhum momento da minha vida. Quando eu fui a ginecologista as primeiras vezes, a médica chegou a passar, porém eu não posso tomar porque eu tenho uma reação a ele, onde eu acabo tendo uma intolerância e vomitando ele. Então, por esse procedimento de também ter uma certa recusa do meu organismo e eu não ter motivos, que eu não tinha uma vida sexual ativa, eu não fazia uso e não faço uso até hoje. Depois que eu me casei, aos 26 para 27 anos, eu queria muito ser mãe. Meu marido já era pai, tinha feito uma vasectomia, tinha feito uma reversão, porém sem muito sucesso a reversão. A gente tentou engravidar e tal pelos métodos normais e não foi possível. Eu nunca fiz uso de nenhum preservativo depois que eu me casei, porque eu desejava ter um filho e não tinha a necessidade de evitar. Assim que eu comecei a procurar ajuda com relação ao meu desejo de ser mãe, eu tive vários entendimentos, várias pessoas que me falaram a respeito. E nunca nenhum médico atentou-se sobre a menopausa precoce na minha vida. Há pouco tempo, tem cerca de uma semana, 2 semanas no máximo, eu fui diagnosticada com a pré-menopausa e eu não tenho causa. O envelhecimento do óvulo do sistema ovariano já não tem mais como ser revertida. Não existe em nenhuma dos casos que eu li na internet e pesquisei, conversei com a médica, algum método que pudesse fazer eu voltar a ovular. A médica foi bem clara e não há possibilidade de voltar a ovular. Eu hoje tenho recém-completados 30 anos, que eu fiz em novembro. Não há possibilidade de aumentar minha vida ovariana, porque a gente nasce com um número X de óvulos e não há nada que se possa fazer. Porém, contudo, há ainda uma possibilidade de eu tentar uma inseminação in vitro. É um método um pouco mais caro, mas ainda há a possibilidade de tentar usar os ovos que eu ainda possuo, levando em consideração que eu ainda tenho uma leve menstruação. O exame que detectou a minha pré-menopausa foi o antimuleriano
e você consegue fazer ele muito fácil porque ele é um exame sanguíneo. Então, eu queria falar para vocês que tenham vontade de ser mãe e que não deixem isso passar, e que se vocês querem fazer uma gravidez programada, mais tardia, quando você já teve um desenvolvimento profissional, não sou contra isso, porém, vá ao médico antes, faça exames, veja se realmente o seu organismo está compatível com o que você quer. Porque às vezes a gente faz um planejamento, mas o organismo não espera. O envelhecimento que não se vê, é o que, como está escrito aí, a gente não vê como é que está lá dentro, como é que a gente vai reagir às coisas do mundo. Então, eu tenho a experiência de que hoje eu tenho uma grande dificuldade para ser mãe, mas vou tentar fazer, não tenho dinheiro suficiente, mas eu vou conseguir, eu acredito. Vou dar os meus pulos para tentar o máximo possível para mim tentar ter um bebê. E eu acho que a pessoa que vai planejar ter um filho mais tardiamente deve prevenir com relação a isso. E se for o caso, ia fazer um congelamento de óvulo ou coisa do gênero, se for realmente do seu desejo. Então, eu acredito que os médicos não orientam as pessoas com relação a isso e acabam deixando você, como você não tem nenhum problema, de realmente deixar você fazer aquilo que talvez lá na frente seja irreversível. Eu vou fazer mais vídeos a respeito, porque os vídeos ficam muito grandes e muito complicados para se verem. Então, eu tenho algumas experiências, eu tenho hospitais que eu faço parte de uma lista para fazer inseminação sem custo, mas que é mais a longo prazo. No meu caso, eu não posso mais ficar esperando, porque eu não tenho tempo suficiente para aguardar mais de 2 anos, que é ainda o tempo que resta na fila que eu tô. Já tem 3 que eu tô na fila, e esse tempo pode ser para mim crucial e eu perder todas as minhas chances. Então, eu vou dando algumas coordenadas que podem ajudar e a você a ver realmente se você pode ou não acontecer isso com você. Então, vá ao seu médico e peça o exame para ele. O exame frisando, eu vou deixar aqui no blog. Eu tenho um blog também, eu vou colocar o link para vocês acessarem e ter mais informações ao respeito, tá bom? Gente, desejo que vocês tomem a melhor decisão e que realmente não interfira o desejo de vocês de serem mãe, nem se for agora ou que seja daqui a alguns anos. E que realmente isso se concretize, tá bom? Um abraço, até mais.